Antes seu filho entregou como se eu pudesse merecer. A ele eu devo a vida, mesmo assim nada ele cobrou. Antes seu filho entregou como se eu pudesse merecer. E o filho deu sua vida e sua graça, eu posso ver o teu futuro do Espírito nos furos das mãos do Salvador. Ele é a luz que criou a luz do universo. Coube em um ser o Deus humano meu, Jesus. Os anjos estrelas se unem pra cantar, céus e terra se tornaram o Deus eterno, meu rei, Jesus. O Deus eterno, meu rei, Jesus. Meu rei, Jesus. Da manjedoura, da cruz do coração, ele nasceu pra eu renascer. O rei morreu pra que eu pudesse Viver. Aleluia! Bom dia, pessoal! Vocês começaram essa manhã com o som ao vivo da Igreja no Cinema, em clima de Natal, pessoal! Que maravilhoso! Esse era o Léo cantando. O Léo é um cara espetacular, um cara sensacional. Quero agradecer a todos vocês que ontem estiveram conosco de Maceió, Pátio dos Alferes, Itajaí, nossa família online, muito obrigado. Nós começamos nossa semana com o nosso último culto dominical. Nós temos ainda um culto pela frente ainda, que é quinta-feira. Quinta-feira aqui em Curitiba a gente tem um culto natalino e aí a gente encerra o nosso ano. Todo mundo vai pra praia, todo mundo vai pra onde conseguir ir, entendeu? Férias. E a gente volta a pleno vapor já em dia 17. E como é que tá a tua semana? Começando bem? Tanto quanto a minha? Já corri meus 11 km, tô descabelado, tô de dente quebrado, ó. Quebrei meu dente, pessoal. Fui comer um joelho de porco. Quando fui morder o joelho de porco, minha sogra falou assim, ó, eu não vou comer essa pururuca aqui porque quebra dente de velho. A hora que ela falou quebra dente de velho, eu fiz assim, ó. Aí senti o velho tinha quebrado o dente. Mano, quebrei meu dente comendo pururuca. Ó. Agora vocês vão ficar a manhã inteira vendo meu dente quebrado. Mas é isso aí. Pessoal, tô muito feliz. Muito feliz. O nosso ano não terminou. E se prepare, porque ainda tem mais um golinho. Tem mais uns 9 dias para Deus te surpreender ainda nesse ano. Tem 9 dias para milagres ainda se realizarem, promessas se cumprirem em 2020. Você tem promessas que você ainda vai colher nesses últimos dias desse ano. E eu quero começar aqui, antes de receber meu convidado nessa manhã, eu quero começar dizendo o seguinte, anota aí: quem vê o invisível realiza o impossível. O impossível só é realizado por quem enxergou o invisível. Por que as pessoas elas têm dificuldade em viver milagres? Por que as pessoas elas têm tanta incredulidade? A incredulidade, ela revela a ausência de fé. Fé é a certeza. Certeza das coisas que se esperam e convicções sobre as coisas que não se veem. Fé é a certeza do invisível. A fé é a minha certeza do invisível. Eu quero te dizer o seguinte, essa palavra eu quero começar essa semana declarando sobre você, sobre tua casa, sobre tua família.
Quem vê o invisível realiza o impossível. O impossível é fruto do invisível que eu e você, nós enxergamos. E é maravilhoso saber que milagres, sinais, prodígios e maravilhas foram impossíveis, que ninguém viu, ninguém enxergou, mas Deus operou para aqueles que creram. E crer é ver, crer é enxergar onde não existe, crer é você ouvir onde ninguém falou. Eu quero te encorajar a você ser uma pessoa que crê 100%. Você vendo o invisível, Deus vai te dar a capacidade de você realizar o impossível. Anotou essa aí? Para começar bem essa semaninha. Luiz, sim. Oi para você, Luiz. Hoje conversei com a Luiz de manhã já conversei com o Jonathan Stock, que está aqui. E guarda essa. Enquanto eu corria hoje, papai falava comigo. E essa palavra veio ao meu coração, entendendo que quem vê o invisível realiza o impossível. Quem vê o invisível, veja o invisível, veja o invisível. Você tem poder para isso. Quem tem fé está habilitado para ver o invisível, e quem vê o invisível opera o impossível. O impossível está nas tuas palavras, o impossível está na imposição das suas mãos. O impossível está nas palavras proféticas que você tem poder para falar. Cal, como é que eu sei que Deus fala comigo? À medida que você identifica o pensamento que você tem. Deus, ele não fala o que você escuta, Deus fala o que você entende. Por isso que algumas pessoas elas são tão extraordinárias. Por quê? Porque elas só entendem a mais do que as outras pessoas. Aquilo que você entende é aquilo que você desfruta. Aquilo que você entende é aquilo que você acessa. Aquilo que você entende é aquilo que você materializa. Você não consegue viver o que você não entendeu. Você não consegue experimentar o que você não viveu. Quem vê o invisível realiza o impossível. E agora eu quero ver se receber com uma chuva de likes aqui, meu amigo e irmão, um dos caras mais importantes do meu ano, da minha vida. Estamos aqui hoje para a última live. Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas, uma chuva de likes. Alessandro Góes, cientista da religião, pastor, filósofo e meu amigo, meu irmão, com você e a cores, direto de Curitiba. Esse é o Alessandro Góes. Bom dia, meu irmão. Opa, e aí? Bom dia. Mais uma vez estamos juntos aqui nessa dobradinha fenomenal. E eu gosto muito de sempre receber você aqui, porque você é uma das lives assim que sempre deixa um memorial na vida das pessoas. As pessoas elas sempre falam assim, ó, desde aquela live do Góes. E para quem não sabe, pessoal, eu e o Góes, a gente tem uma coisa em comum. Ambos temos uma voz profética libertando as pessoas da alienação humana. E o Alessandro é um dos caras que Deus mais tem usado na nossa geração para tirar as pessoas de uma entorpecência. As pessoas elas pensam que precisam ser libertas da droga, precisam ser libertas do álcool, precisam ser libertas do vício, da compulsividade por sexo, mas não tem ideia que o maior problema social no mundo hoje se chama religião. A religião ela é mais letal do que a droga, a religião é mais letal do que a política, é mais letal do que a disfunção. A religião ela é mais perigosa do que um quadro psicótico, porque a religião se alimenta de inocência. A religião ela se nutre dos inocentes. E se existe um cara que eu respeito hoje, é esse cara aqui, ó. Esse cara, ele é literalmente o que o texto diz. Ele nos ungiu para pôr em liberdade os cativos. E se existe uma jaula, uma cadeia, uma prisão hoje com hiperlotação, se chama religião. Então, você que não conhece o Alessandro Góes, quero te recomendar você... Na verdade, precisa ter estômago para seguir o Alessandro. Tem várias pessoas que não aguentam. Eles chegam e falam, o Alessandro é muito crítico, muito ácido. Não, ele não é muito crítico e muito ácido. Só que ele tem algumas perspectivas de vida. E se você
você vai perceber o quanto Travou aí. de sentido que faz. Então, sigam o Alessandro aqui. Ele tem um espaço cultural. Ele é um cara extremamente acessível. É um cara simples. É um cara muito... Me identifico muito com a maneira dele enxergar o evangelho. Então, seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado por mais essa disponibilidade. E essa última live, com certeza, é mais uma oportunidade de a gente fazer Jesus conhecido nessa manhã. Com vocês, Alessandro Góes, com Bíblia na Mesa. Bom dia, cara. Pô, eu faço das suas palavras a minha, né? O Cal é engraçado, né? Que eu sou de São Paulo e aí eu cheguei aqui em Curitiba e o que eu estranhei muito, né? Eu já estou quase 20 anos, vou fazer 20 anos que estou morando aqui em Curitiba e o que eu estranhei muito é o pessoal, né? E depois eu entendi, né, o porquê do comportamento dos curitibanos, que são fechados, E aí o pessoal diz assim, não, mas é o seguinte, curitibano, eles demoram para fazer amizade. Eles demoram, mas depois que faz, você tem um amigo. E realmente demora mesmo, porque eu tô aqui há 20 anos e de curitibano só tenho o Cal de amigo. Meu Deus, que perigoso. Então demora mesmo. Porque eu tenho vários amigos. Mas curitibano só o Cal, porque o resto, né, que aí mora em Curitiba e tal, mas veio de Londrina, veio de Maringá, veio de São Paulo, veio de Rio de Janeiro, veio de, cara, de Colombo, de Colombo já é diferente de Curitiba, mano. E por quê? E aí eu entendi, que é o seguinte, isso é história, né? Curitiba era caminho da Rota dos Tropeiros, que vinha do Rio Grande do Sul para São Paulo. Até ali no Lago da Ordem, tem um cavalo babando lá, a fonte, eles paravam ali, era uma parada, Curitiba era uma parada. Então, como era uma parada de tropeiro, os caras passavam, que era tudo pilantra. Pegava as mulheres, fazia 1000 promessas, só estourava e saía fora. Comprava nos armazéns, ficava devendo e saía fora. Ou seja, os caras passavam aqui só pilantra. Então, o que acontecia? Os curitibanos chegou na seguinte ideia, mano, qualquer um é golpista, é forasteiro, não fale com estranho, não se relacione, tal. Isso é cultural, né? Isso é antropológico, isso veio lá de trás, né? Então, por isso, esse povo meio fechado, meio... Mas é legal que quando eles confiam, você tem um amigo. É assim o ditado, né? E muito interessante que eu digo isso assim, de boa, o Cal é meu amigo, e não é porque ele é meu amigo, é porque eu decidi. Eu decidi ser amigo dele, acabou. Né? Eu decidi. E por que eu decidi? Foi bem interessante, que quando o Cal chega num determinado ministério que eu fazia parte, cara, parecia que tinha chegado Satanás, mano. Era todo mundo falando mal do cara. E aí eu falei, pô, mano, esse cara é de Deus. Esse cara é de Deus. Porque a gente não vai jogar pedra numa árvore que não dá fruto. Né? Então, eu falei, é de Deus esse cara aí. Eu vou ser amigo desse cara aí. Pronto. E aí conheci ele brigando comigo. A gente dentro da sauna. Primeira vez que eu te vi, você estava dentro da sauna, mano. Não, mas a gente brigou no monte, mano. Os caras orando, a gente teve. Não, no monte a gente reconciliou, velho. Reconciliamos no monte, brigamos na sala, verdade. E conhecemos numa briga, assim, mas eu falei, já era, é de Deus. E é muito interessante isso, que desde criança, os meus melhores amigos, todos eu briguei antes. Todos os meus melhores amigos lá de infância, né, todos que eu tenho até hoje amizade, a gente virou amigo depois de uma briga. Né? E isso é legal, né? E aí o Cal não foi diferente, e somos amigos, a gente fica um tempo, de repente, sem se ver, porque ele corre para um lado, eu corro para o outro. Né? E só que estamos aí. Né? Eu também gosto muito de participar dessas lives aí, porque é muito legal, né? E que eu posso falar e acho que a gente consegue entender, porque qual que é o grande problema? Eu falei até isso domingo na Tel Livre. O problema é que existe campos, né? Então, assim, um exemplo. O campo de futebol. O campo de futebol não é qualquer um que vai jogar bola. Né? Primeiro,
tem várias níveis. Tem a várzea, tem a segunda divisão, terceira divisão, primeira divisão. Então, quanto maior os níveis, mais difícil fica de você entrar no jogo. Só que o grande lance não é entrar no jogo. O grande lance é ditar as regras do jogo. Porque existe os dirigentes de clube e existe os jogadores. Na verdade, quem comanda o campo é os dirigentes de clube. Os jogadores apenas jogam o jogo que o dirigente monta. Né? Então, os dirigentes, eles são os que comandam, são os que oprimem, são os que dominam. Os dominantes são os dirigentes e os dominados são os jogadores. Acabou. O jogador acha que ele faz... Não. Se o dirigente do clube não quiser, põe ele no banco. Manda ele embora. Não vai jogar hoje, acabou. Tem um monte de casos assim. Né? O próprio Pato perdeu a carreira. Quando ele perdeu o pênalti lá de São Paulo, os caras acabaram com a vida dele. O Corinthians acabou com a vida dele. Mano. Deixou o cara no banco, mantém pau, zoou, depois... Acabou com a carreira do cara. Você vê aí, sumiu. Um cara que era um fenômeno. Então o dirigente tem poder de exaltar um atleta ou afundar ele. Por quê? Porque é ele que tem o controle, o monopólio daquele campo de futebol. E assim é toda a sociedade. Existe o campo do direito. Né? Então, não é qualquer um que pode falar lá no direito. Primeiro, para exercer isso aí, tem que ser um advogado e tem que ter a OAB. Então, a OAB dita a regra desse campo. Na medicina, a CRM. E aí, o que é engraçado é que tem o campo religioso, só que no campo religioso ele ficou meio perdido. Né? Então, existe aí os especialistas da fé que querem ditar as regras do jogo. Né? E quando a gente quebra uma regra, quando a gente vai contrário àquela regra que foi posta, é estranho. Por quê? Porque a gente o tempo todo escuta uma coisa. Né? Então, eu falei domingo retrasado que Deus não vê gênero. Para Deus não existe gênero. Né? Quando lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27, fala assim, Deus formou o homem, macho e fêmea os criou, e os abençoou e disse, frutifique, multiplique e tal. Então, Deus formou o homem, macho e fêmea os criou. Ou seja, o homem que Deus formou era macho e fêmea. A mulher e o homem foram formados simultaneamente, ao mesmo tempo. Foram formados simultaneamente, ao mesmo tempo. Aí você vai lá para Gênesis 5, fala assim, essa é a genealogia de Adão. Deus formou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Macho e fêmea os formou e os chamou Adão. Porque o Deus que o homem formou é um Deus múltiplo, porque nós somos fruto de um Deus façamos. Olha só, Deus vem fazendo de Gênesis 1 até Gênesis 5, ele vem criando todas as coisas, aí ele vai falando assim, que o rio dê peixe segundo a sua espécie, e as aves do céu façam segundo a sua espécie, os animais da terra segundo a sua espécie. Só que quando chega no Gênesis 6, no homem, ele para e fala, agora eu vou fazer algo segundo a minha espécie. Então tudo foi segundo a espécie terrena. Mas o homem é uma espécie divina. Nós somos fruto de uma gênese divina. De uma gênese façamos, de um Deus trino, de um Deus múltiplo. Então, quando ele faz o homem macho e fêmea. Então, são dois verbos ali. Deus formou o homem e depois criou o homem. E aí ele cria primeiro o homem. Primeiro ele cria o homem e a mulher está escondida. Ela já existe, só que ela está escondida dentro do homem. Depois, na sequência, ele cria a mulher. Ele cria a mulher. Mas a formação foi simultânea. Né? E aí, por quê? Porque, olha que interessante. Quando Maria era virgem, apareceu um anjo para ela e falou assim, salve agraciada, Deus é convosco, vai nascer o Messias. Ela falou, mas como isso eu sou virgem? Ele falou, não, o Espírito Santo te envolverá e você dará luz a um filho. Ou seja, o Espírito Santo que gera vida. Paulo fala assim, o mesmo Espírito que trouxe vida a Cristo é o que vai trazer a você. Deus forma o homem só por espírito do homem. Então, quando Deus fala assim, vamos fazer algo segundo a nossa espécie, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele faz macho e fêmea. Porque é macho e fêmea e com o Espírito Santo gera vida. Ou seja, o homem, aí ele vira trino.
Por isso que a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se às suas mulheres, serão os dois uma só carne. E aí, com o Espírito Santo, ele vira trino, ele é divino. Então aqui eu não estou falando de opção sexual. Não estou falando disso. Isso aí é opção sexual, cada um tem a sua, isso aí não tem nada a ver com isso. Estou falando de funcionabilidade existencial, funcionabilidade criacional. Então, o homem pleno que Deus criou é múltiplo. O homem pleno que Deus criou é macho e fêmea. Não existia homem e mulher. Só depois do pecado que Adão coloca o nome de mulher. Depois do pecado, em Gênesis 3:20, Adão fala assim, essa é a mulher, mãe de todos os seres viventes. Porque até antes do pecado, era Adão que eles chamavam. Não havia separação. Quando Deus chega no Éden, ele fala assim, Adão, cadê você? Quando ele fala Adão, ele está chamando o homem, que era macho e fêmea. Porque para Deus não havia individualidade. Deus não existe na individualidade. Humanidade não existe na individualidade. Pega um indivíduo, independente do sexo, pega um indivíduo e coloca ele numa ilha deserta. Acabou a humanidade. Quanto tempo dura? 80 anos? 100 anos? Acabou. Não existe humanidade na individualidade. Deus não existe no indivíduo. Deus fala, onde houver 2 ou 3, não tem como Deus estar na individualidade. Por quê? Porque Deus é múltiplo. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então não existe Deus num único. Deus não é... Deus, nós somos fruto de um Deus façamos. Então, nós não é plural de eu. Nós é a primeira pessoa em plural. Nós não é plural de eu. Nós é a primeira pessoa em plural. O que é uma pessoa em plural? Cal e Aline. Só existe um aí. E com o Espírito Santo vira divino e gera vida. Porque quem dá vida é Deus. E você gera vida. Você cria. E aí é o seguinte, no pecado, o que aconteceu no pecado? O texto diz que a mulher viu que era agradável, desejou para o entendimento, ou seja, ela aguçou o ego, aguçou o desejo. E aí ela comeu e não aconteceu nada. Aí a Bíblia diz assim, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, se ele abriu seus olhos. Ou seja, quando os dois unidos, os dois, o Adão eles consumiram o pecado, aí eles passaram a pensar no indivíduo. Deus chega e fala, Adão, cadê você? Ele fala assim, foi a outra metade, não fui eu. Ele pensou em se livrar. Aí, olha só que interessante. Ele diz assim, ó, ouvi a sua voz e tive medo porque eu estava nu. Pera lá, ele sempre viveu nu. Só que antes do pecado, ele vivia para ela e ela vivia para ele. Ou seja, ele não olhava para ele olhava para ela, e ela não olhava para ela, olhava para ele. Então ele não prestava atenção nele. Então ele não tinha problema com isso. Quando consome o pecado, ele começa a pensar nele, é egoísta. Ele começa a olhar para ele. Ele começa a olhar as necessidades dele. Ele começa a querer escapar, livrar dele. Aí ele fala para Deus, não, eu ouvi a sua voz e tive medo. Agora, Deus falou, pera lá, mano. Eu sou o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, você não está mais em mim, mano. Você está na mentira. Você saiu de mim. Pera lá, você falou que você estava nu, mas eu sou o perfeito amor e o amor não busca os seus interesses. Calma aí, você olhou para você? Por que você não olhou para Eva? Por que você não falou, Deus, calma aí, espera aí que minha mulher está nua? Por que você olhou para você? Você está buscando os seus interesses. Você saiu de mim, cara. Você não está mais um amor. E aí então o homem cai. E esse homem representa Cristo e a igreja. Porque quando Deus fala façamos o homem, ele está falando de Cristo e a igreja. Porque Cristo, ele é macho e fêmea. Cristo, ele é macho e fêmea. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja, fêmea. Quem que é a cabeça da igreja? Cristo, macho. Então, Cristo e a igreja é o homem perfeito. E o Espírito Santo gera comunhão. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Então, a igreja agora... Porque lá no Éden, Deus olhava para Adão e só via só via filho. Adão ele via como filho. E aí Paulo escreve lá em Gálatas 3, assim, em Cristo não há mais macho nem fêmea, todos são filho. Por quê? Porque Deus não olha sexo, Deus olha filho. Se você tem um filho, independente do sexo, é seu filho. Você vai falar, meu filho, é gay, mas é meu filho. É homem, mas é meu filho. É mulher, mas é meu filho. Não, é filho, mano. É bandido, mas é meu filho. É prostituta, mas é meu filho. É hétero, é meu filho. É homossexual, é meu filho. Ninguém vai falar, meu filho gay. Não, é meu filho, é meu filho. Na casa só existe filho. Na casa não existe macho e fêmea. O que existe na casa do pai é filho. Boa. Então Deus olhava no Éden, filho. É meu filho que está aí. É meu filho que está aí. Aí, no pecado, ele individualiza. Aí ele cria o gênero. Não, foi a mulher. Foi a outra metade que me deu. Não sou eu. Não. Aí, em Cristo, Jesus,
ele resgata de novo a comunhão. E aí em Cristo não tem macho nem fêmea. Todos são filhos. Está lá em Gálatas, capítulo 3, 26, se eu não me engano. É o 22, sei lá, está lá no final de Gálatas 3. Em Cristo não tem servo, nem escravo, nem livre, macho ou fêmea, todos são filhos. E aí a gente, em Cristo, é resgatado, porque Cristo, ele é corpo de mulher e cabeça de homem. E a comunhão do Espírito Santo. E aí qual que é a grande crise que eu vejo hoje? É que a gente esqueceu da comunhão. É só na relação, é só na comunhão que a gente consegue conhecer a Deus. Deus, ele só é conhecido através de uma relação. Por isso que ele só existe na comunhão. Ele não existe na individualidade. Porque na individualidade você pode reconhecer. Porque na individualidade você mostra o poder. Só que na comunhão você mostra a relação. Você mostra quem ele é. Você mostra o sentimento. Você mostra a pessoa. Você conhece a Deus. Por isso que a gente fica difícil de entender fé. Quando você fala isso, fé é a certeza daquilo que eu não vejo. E a convicção daquilo que eu espero. Então, certeza do quê? Certeza daquilo que eu não vejo, em primeiro lugar, a partir de mim. Eu não me vejo um cara paciente. Eu não me vejo um cara bondoso. Eu não me vejo um cara longâmino. Mas eu tenho certeza que eu sou. Por quê? Porque a minha natureza é essa. E só nessa fé que eu consigo ter comunhão. Né? Que Deus consegue ser revelado. É interessante que hoje o que a gente tem na igreja é tudo menos fé. Infelizmente, 90% do que a gente vê nas igrejas a respeito de fé não tem nada a ver com fé. É desejo, é inveja, é ganância. Porque se fé é certeza daquilo que eu não vejo, a falta de fé é eu basear naquilo que eu vejo. Eu cheguei na igreja lá da minha mãe, lá tinha um caderninho no fundo lá de oração. E aí eu falei para ela, mãe, fala pro seu pastor tirar aquele caderninho e jogar fora. Por quê, filho? Eu falei, porque aquilo não funciona. Eu peguei aquele caderninho e abri, tá lá. Dona Maria, câncer. João, problema com álcool. Tereza, porta de emprego. Raquel, problema com os filhos nas drogas. Joana, porta de emprego. Falei, é o seguinte, se fé é a certeza do que eu não vejo, a falta de fé é baseada no que eu vejo. Se eu pego e oro pelo câncer, eu estou orando pelo que eu estou vendo. Então isso não é fé. Deus, aquele câncer, repreendo ele. Não, isso não é fé, isso é expectativa, isso é esperança. E a Bíblia diz que a esperança adiada adoece a alma. Então quanto mais eu ponho esperança nessa minha oração, mais doente eu fico. O que seria a fé? Fé é eu pegar aquele caderninho e ver todas as promessas que tem sobre saúde, sobre vida da Dona Maria e declarar, agradecer sobre a vida dela. As promessas de cura, mas ela não está doente, como você vai agradecer a cura? Isso é fé. Fé é eu declarar o aumento, eu agradecer o aumento que o seu João recebeu, mas o ele ainda não tem emprego, como eu vou agradecer o aumento? Isso é fé. Fé é a certeza do que eu não vejo. E a convicção daquilo que eu espero. Então, hoje a gente está baseando a nossa vida no que a gente vê. Ah, eu quero a vida do Cal. Nossa, eu queria ter a família igual a família do Cal. Eu tô... Cara, isso não é fé. Porque eu estou orando no que eu estou vendo. Isso é inveja, isso é desejo, isso eu quero ter aquela casa, que eu sonhei com aquela casa. Não! Cobiça. Cobiça. Fé é aquilo que você não vê. Mas aquilo que... Então, tá, Alessandro, mas como então eu vou pedir uma coisa que eu não vi ainda? Então comece por você. Né? Começa a usar a sua fé a respeito de você. Certeza daquilo que você não tem a respeito de você. Ah, eu sou um homem próspero, eu sou um homem abençoado, eu sou... Mas eu não vejo isso. Mas eu tenho certeza que eu sou. Começa com você, então. Já que você não consegue ainda alcançar outros níveis, começa aqui. Fé é a certeza do que eu não vejo a respeito de mim. Começa em mim. Né? Porque eu vejo hoje um monte de gente doente. Porque o que ela tem é uma esperança. E a esperança adiada adoece a alma. A Bíblia diz isso. Né? Uma expectativa grande, mano. Né? Então, aí parece que, poxa, por que não acontece a coisa comigo? Só com o Cal?
se eu estou pedindo, se eu estou falando, eu estou declarando, eu estou orando, mas você está declarando, pedindo, declarando o que você está vendo. Isso não é fé. Isso não é fé. Mas eu não consigo ver outra coisa. É porque você não para ver outra coisa. É porque você não medita. A Bíblia diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Olha que interessante. Você sabe qual que é o maior mandamento? O maior mandamento. Todo mundo se engana com isso. Aqui que está uma crise. Todo mundo se engana. Você fala assim, qual que é o maior mandamento? Aí todo mundo fala assim, o maior mandamento é amar o seu Deus sobre todas as coisas. Não. Não é esse o maior mandamento. Tá lá, os caras perguntam a Jesus, Jesus, resume esse negócio para nós aí, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus fala assim, o maior mandamento é este, ouve, ó Israel. Amará o seu Deus. Então o maior mandamento é ouve. Porque a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. Né? Então, como eu vou ter fé se eu não escuto? O maior mandamento é esse. Está lá no Mateus. Tá lá. O maior mandamento é esse. Ouve, ó Israel. Amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e seu próximo como a ti mesmo. Então, o maior mandamento é ouve, porque a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. Tem gente que fala para mim assim, Alessandro, eu não consigo ouvir Deus. Mas você já parou para ouvir Deus? Você não consegue ouvir porque você entra na presença dele e começa a falar, depois vai embora. Se a gente tivesse uma audiência com Deus agora, ó, Deus, vai ter uma audiência com Deus, e Deus tivesse um papel em branco, eu costumo fazer esse exercício com meus alunos, dou um papel em branco e falo assim, agora você vai ter uma audiência com Deus, você tem 10 minutos para falar com ele, um papel e uma caneta em branco. Você tem 10 minutos, pensa bem aí que você tem 10 minutos para entrar na presença dele. Deus Pai, é o cara, você vai ter 10 minutos. E aí, depois de 10 minutos, eu pego o papel, os papéis vêm lotados de coisa. Mas fé é eu entrar na presença de Deus com um papel cheio de coisa, falando, Deus, eu preciso disso? Ou fé é eu entrar na presença de Deus com um papel e uma caneta em branco e falar, Deus, e aí, o que eu preciso fazer? Porque se fé ouvir, a falta de fé é eu basear no que eu quero. Por quê? Porque é o seguinte, se a fé vem pelo ouvir, eu não sou por mim mesmo. Eu não existo por mim mesmo. Ninguém nasceu por si só. Né? Olha que interessante isso aqui. Se você pegar e analisar a perfeição do cosmos, é que a gente não para prestar atenção nisso. Por exemplo, a Terra, ela está parada no ar e girando. E não tem nenhum cabo de aço segurando. Não tem um cabo de aço segurando. Por que ela não cai? Por que ela não é... Cara, tá ali, mano. O vento venta, a maré mareia, o sol sobe, se põe e deita e ninguém vai lá acender a luz. Putz, esqueci de pôr o sol. Pô, tá 3 dias o sol lá, mano. Não tem nenhum ser humano que faz o sol descer, o sol aparecer, a lua, o vento, o frio, o calor, que faz a terra. Cara, existe uma inteligência que rege o universo. O universo, ele é regido, ele é organizado. Os passarinhos, você vê o passarinho voando, você fala, mano, mas que igreja que esse passarinho vai, mano? Será que ele dá dízimo? Qual que é o culto que ele faz para conseguir viver, mano? Porque, cara, você abre um cachorro, você vai ver o coraçãozinho funcionando, pulmão. Cara, existe uma inteligência ordenada, que o homem não está por trás disso. E aí o homem só pode fazer o quê? Ele só pode observar essa inteligência, porque essa inteligência é perfeita. Então o cosmo é perfeito. Daí que vem a palavra cosmético. Por quê? Porque você tem uma imperfeição na sua face, você pega um cosmético e arruma para ficar perfeito. Você está com a espinha, você está com uma mancha na pele, você passa um cosmético para ficar perfeito. Porque o cosmo é perfeito. Então a palavra cosmético vem de cosmo, porque o cosmo é perfeito. Então a palavra cosmético vem da perfeição do cosmo. Então quando a gente usa um cosmético, é porque a gente quer ficar perfeito. Porque a gente tem uma ideia de perfeito. E qual que é a ideia de perfeito? O cosmo, que é ordenado. Só que olha que loucura, o cosmo ele é ordenado, né? Só que se a gente parar para analisar, dentro da gente existe também um universo ordenado. Porque nesse exato momento seu coração está bombando sangue. Quando você parou para falar coração, bombe, você nunca pensou. Seu intestino está peristaltando e você nunca falou intestino peristalte. Seu pulmão está respirando
Entendeu? O seu cérebro está tendo sinapse e você nem está pensando nisso. Existe um universo funcionando dentro de você, guerras entre bactérias e vírus, aminoácidos. Está tendo luta aí que você não está fazendo nada. Tá tudo ordenado, tudo bonitinho, funcionando. E isso prova que a centelha que comanda o universo, que a inteligência universal, ela está dentro de nós. Isso prova que somos divinos. Eu não quero saber qual que é a sua religião, qual que é a sua crença. Eu quero que você me explique isso. Então, quem que não acredita? Ah, não acredito. Então me diga como funciona o seu coração, como funciona o seu pulmão. Quem que fez isso? É a mesma inteligência que faz com o universo. A nossa natureza é divina. Você vai lá para a tabela periódica, você vai lá para a química, você vai lá para aqueles componentes lá que você vai lá, hidrato, percorato, permanganato, percorato. Né? Porque a célula ela tem as moléculas que vai enchendo de átomo e ela fica na expansão e quando ela enche muito, ela pode explodir. Né? Então, o prefixo per é quando você está no limite das moléculas, no limite das células. Né? Então, quando a gente fala que Deus é um Deus múltiplo, ele é um Deus e ele diz que ele é um Deus que é amor, e o amor se doa. O amor é doar. O egoísmo é pensar para si. O homem, quando pecou, ele virou egoísta, ele pensou em si. Né? O amor é doar. Então, quando eu quero estar no meu ápice do amor, eu perdoo. Você vê que loucura? Né? É permanganato. É o ápice da molécula. Então, quando eu quero o ápice do amor, eu perdoo. Né? A ciência explica a Bíblia. A ciência comprova a Bíblia. Se você analisar cientificamente, você vai ver agora, Stephen Hawking, o cara descobriu, ele foi eliminando toda a matéria, e de repente ele chega no nada. Ele descobre o vácuo quântico. Eliminando tudo, ele descobre que existe uma energia que eles colocaram o nome de vácuo quântico, que na verdade é o nada. E a Bíblia diz que Deus fez tudo do nada. Então, isso tá aí. A Bíblia fala que o cosmo, a natureza revela a Deus. Só que Deus, ele só se conhece em uma relação, em um relacionamento. E eu tô vendo que a gente está perdendo os relacionamentos. A gente está ficando especialistas na produção, mas falhos na relação. E aí a gente recebe o título de país mais ansioso do mundo, em julho do ano passado. E com essa pandemia, com certeza, o índice aumentou. Por quê? Porque a gente está tendo uma fé de conquista, não uma fé de renúncia. Porque é só a gente olhar para o pai da fé. O pai da fé, Abraão, ele se tornou pai da fé e em nenhum momento a fé foi para ele. Abraão, sai daí da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vá para o lugar, porque de ti eu farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão teve fé para o próximo. Não existe fé para mim. Toda fé é para o outro. Para mim o que existe é competência, é desejo, é força de vontade, é ganância. E não é errado isso. Eu desejar, eu querer, eu almejar. Não é errado. Eu quero ter uma vida boa? Não é errado. Mas isso não é fé. Fé é quando eu quero que o Cal tenha uma vida boa. Aí é fé. Porque aí eu desejo para ele, para você. Né? Porque eu não... Olha só, tudo que existe não existe com fim próprio. Pega uma laranja. Se essa laranja você pega ela e deixa ela em cima de uma mesa, ela vai apodrecer. Porque o fim da laranja é ser espremida e ser tomada. Né? Essa caneca, ela não existe para ser caneca, ela existe para ser usada, colocada. Tudo que existe não existe para ele. Existe para o lado de fora. Existe com um propósito. Nada existe para si. A semente não existe para ser semente, ela existe para morrer e virar uma árvore. A árvore não existe para ser árvore, ela existe para dar um fruto. O fruto não existe para ser fruto, ele existe para ser comido, para dar suco. E o suco, ele entra e nos nutre, faz parte da gente. Então, por que o ser humano é diferente? Então, onde o ser humano errou? Quando ele começou a pensar nele. Então, a fé, que é para mim, não é fé. É desejo. A fé só é fé para o outro. Abraão se tornou pai da fé porque ele era pai da fé para o outro.
Abraão, se tu... A primeira vez que a palavra bênção surge, ela surge assim, Abraão, se tu uma bênção. Abraão, ele era abençoado porque ele abençoava. Por que eu sou abençoado? Porque eu abençoo. Você recebeu uma bênção, então você recebeu uma dádiva. Dádiva é presente. Agora você é uma bênção quando você abençoa. Então quando você fala assim, permaneça abençoado, não soa bem isso aí, mano. Continue abençoado, não soa bem. Porque eu não sou abençoado, eu sou abençoador. Entendeu? Quando eu falo pra você, ó, Cal, continue abençoado. Isso não entra bem no meu ouvido, porque eu não sou abençoado, eu sou abençoador. Eu sou uma bênção. Se tu uma bênção. É isso que a Bíblia diz. Se tu uma bênção. Então, eu sou uma bênção, eu não sou abençoado. Então, como eu vou continuar abençoado se eu sou a bênção? Não tem como eu continuar sendo quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Acabou, eu não vou mudar disso. Eu já entendi. Quem pode mudar, quem ainda não entendeu. Então, para mim, não faz sentido quando alguém falar para mim assim, continue abençoado. Eu nem respondo, porque para mim não faz sentido. Porque eu sou uma bênção. Se tu uma bênção. É isso que a Bíblia diz. Né? Então, a primeira vez que a palavra bênção surgiu, ela surgiu porque Abraão a abençoava. Abraão era o abençoador. Não foi porque Abraão recebia a bênção. Então, quando eu falo assim, continua abençoado, é que eu vou estar querendo todo tempo depender de receber uma bênção. Continue poço. Continue. Não. Eu sou a bênção. É para ser fonte. Continue fonte. Continue fonte. Então, se quisesse falar assim, fala assim, se tu uma bênção. Porque tu és uma bênção. Você é uma bênção. Eu sou uma bênção. E por que a gente é uma bênção? Porque a gente abençoa. Só que o fim não é ser bênção. Não. O fim é abençoar. O fim é ser abençoador. O fim não é ser abençoado. O fim é ser abençoador. Porque quando você é abençoado, você recebe das pessoas. E quando você é abençoador, você recebe de Deus. Então, continue abençoando. Esse é o certo. Continue abençoando. Ou ser tu uma bênção, que é a mesma coisa de continue abençoando. Porque Abraão só era abençoado porque ele abençoava. Entendeu? Você Cal, alcança para mim esse café. Você vai alcançar porque você tem um café. Se você não tivesse café, você não consegue alcançar ele para mim. Né? Então, ser tu uma bênção. Por quê? Porque você é uma bênção. Porque Deus abençoou Abraão para abençoar as pessoas. Então, por isso que Abraão era abençoado. Não é porque ele recebia de Deus, não, era porque ele abençoava pessoas. O pai da fé foi pai da fé porque ele pautou a vida em gerar vida. Ele pautou a vida em ser pai de multidão. Ele pautou a vida em ser pai de uma grande nação. Ele pautou a vida em ser canal de bênção para a terra. Então, Abraão não era abençoado porque Deus dava. Abraão era abençoado porque Abraão dava o que recebia de Deus. Dois tipos de pessoas que existem. As que recebem de Deus e as que recebem de pessoas. As que recebem de Deus dá. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente e pão para quem tem fome. Né? Então, tem gente que está comendo pão aí e está feliz. Ai, que bênção, olha a bênção que alguém é um pão. Olha que bênção que alguém é um pão. Não, mano. Pare de ser abençoado e comece a ser um abençoador. Não continua mais abençoado, não. Ser tu uma bênção. Você é uma bênção. Você é a bênção de alguém. Abençoe alguém. Seja um abençoador. Não vai para o culto para buscar a sua vitória. Vá lá ser a vitória de alguém. Porque você não precisa. Quem inventou essa história de você vai ser é o diabo. O dia que você comer, aí você vai ser. Entendeu? Não, o homem já era. O homem já era. Por isso que tinha que fazer, mano. Deus fez o homem. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E por homem ser a imagem e semelhança de Deus, ele abençoava a terra. Quem precisava do homem era a terra, não era o homem que precisava da terra. Aí o diabo veio e falou assim, não, homem, primeiro seja abençoado pela terra, depois você abençoa ela. Primeiro coma da terra, depois você frutifica. Essa ideia de colocar o amanhã, não, o dia que você parar, Cal, aí você vai ser. Cal, o dia que você parar de fazer tal coisa, aí você vai ser que você é. Não, você já é, mano. Acabou. O problema é que a Bíblia diz assim, como você imagina na sua mente, assim você será. E aí eu me imagino que eu preciso, aí já era. Não, cara, você já é abençoado. Acabou. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Acabou, mano. Acabou, já foi. E agora? Ele me abençoou para quê? Para eu abençoar o Cal. Isso. Olha, por isso que a gente não entende santidade, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente acha que a santidade é para mim.
Mas santidade que me traz benefício não é graça, é mérito, é barganha. É barganha. Que santidade eu vou ter se eu não vi Deus? Né? A nossa cabeça está totalmente caída. Porque quando o homem sai de Deus, o homem existia em Deus. O homem existia em Deus, ele era ordenado ali. Porque o Éden, na viração do dia, todos os dias, Deus vinha falar com o homem. Quando Deus manda fazer uma réplica do céu para Moisés, ele manda fazer o tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio, tinha o lugar santo e os santos dos santos, que era onde Deus descia para falar com o sacerdote. Então Deus cria a terra, cria o Éden e um jardim do Éden, onde ele veio falar com Adão todos os dias. Então Adão vivia nos santos dos santos, Adão vivia na presença de Deus. E por ele viver na presença de Deus, por ele existir em Deus, ele fazia o que tinha que fazer. Deus era a origem de Adão. E aí, o que acontece? É mais ou menos assim, o vento existe em Deus. E de repente o vento fala assim, eu não quero mais ventar, não. Eu não quero mais ventar. Por que, Deus? Deus vai perguntar, por que você não quer ventar? Porque eu quero virar areia. Pronto, ele se perdeu. Porque a função dele não era virar areia, era ventar. Só que aí, o vento foi lá e comeu a árvore do conhecimento do certo e do errado. Só que por que o vento não quis mais ventar? Porque ele falou assim, Deus, é errado eu destelhar aquelas casas. Se eu ventar, eu vou destelhar aquelas casas ali em Santa Catarina. Então eu não vou ventar, não. É errado. Deus falou, mano, é o seguinte, quem te criou fui eu, quem sabe o que é certo e o que é errado sou eu. O dia que você quiser saber o que é certo e o que é errado, você vai morrer. Ou seja, você vai necro, vai se separar de mim. Foi isso que aconteceu com o homem. Quando o homem comeu a árvore do certo e do errado, ele se separou de Deus, porque era Deus que dava direção para ele. Porque a gente não foi chamado para saber o que é certo e o que é errado. Porque nós somos criatura, nós somos criação. O Criador sabe o que é certo e o que é errado. É a maré falar, eu não vou encher hoje, porque senão eu vou alagar aquelas casas. É errado, Deus. Falou isso. É o fogo falar, eu não vou queimar Amazonas, não, Deus, tá errado. Não, mano, quem tem que saber o que é certo e o que é errado é o Criador. Como que a criação vai chegar pro Criador e falar assim, tá errado isso? Tá errada a vida do Cal. Quem sou eu para falar que o Cal tá errado? Se não fui eu que te criei, como que eu posso te julgar? Como que eu posso falar que tá certo e tá errado a sua vida? Qual o padrão que eu tenho para julgar a sua vida? Primeiro que eu tinha que saber qual que era a vida certa do Cal. E quem que é o Cal? Como que eu vou saber disso? E foi aí que o homem errou. Foi aí que o homem se perdeu quando ele quis ser Deus, mano. E que ele quis ser Deus aonde? Que ele não adivinhar o que era certo e o que era errado. E aí ele se perde. E agora Deus sai da origem e passa a ser o desejo. Porque era como se o Éden fosse uma aljava, Deus o arqueiro e os homens as flechas. Deus tirava o homem da aljava e lançava. Agora a flecha sai da aljava e está procurando o arqueiro para querer lançar ela. Está perdida. Querendo entender o que é certo e o que é errado, querendo saber o que fazer, o que não fazer. Mas ele já existia em Deus, ele já tinha o GPS. Só que ele se perdeu. E quando ele se perdeu? Quando Satanás fala assim, não, o dia que você fizer, aí então você será. Você primeiro precisa receber, para depois dar. Primeiro você precisa mudar, para depois ser quem você é. Não é assim que funciona. Deus nunca dá um problema sem antes dar a solução. A Bíblia diz que Deus é o Deus que faz o fim antes do começo. Então ele já sabe o seu fim, porque ele fez primeiro o fim. A Bíblia fala lá em 1 de Pedro 3, que fala assim, ó, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse também fala isso, 26. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, para que o cordeiro foi morto? Para perdoar pecado. Então, se ele foi morto antes da fundação do mundo, pare com essa palhaçada de ficar falando de pecado, pare de ficar vivendo no jugo, pare de ficar colocando cabresto nos outros, porque o pecado já foi resolvido antes da gente pecar. Se ele foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer que ele foi morto antes de eu pecar. E se ele foi morto antes de eu pecar, já era. O pecado não é o meu problema. Né? O meu problema é questão de origem e destino. É questão de consciência, de onde eu saí. Eu saí de Deus. Essa centelha que deixou tudo organizado existe dentro de nós. A psicologia fala que é o vazio existencial. A ciência fala que é o vácuo quântico. Só que a Bíblia diz que é o tabernáculo de Deus, porque Deus decidiu descer e morar dentro de mim e de você. Decidiu tabernaculizar. Ele decidiu vir fazer morada em nós. Esse é o lugar dele, mano. Só que enquanto a gente não entender que a gente está aqui para ser Deus na terra, a gente vai ficar querendo buscar a nossa vitória. A gente vai querer comer maná. Maná é comida de rebelde. Maná é comida de escravo.
Maná é comida de quem saiu do Egito e está no deserto, em rebeldia, porque o lugar deles era a terra prometida. Moisés representa a lei. A lei, ela te tira do Egito. Você sai do Egito, você para de usar droga, você muda de vida, você arruma um casamento, isso é lei. Na lei você resolve tudo isso. Só que você não herda a terra que emana leite e mel. Quem herdou a terra? Josué, que quer dizer Jesus, o nome dele. E depois Moisés entrou na terra, lá no Monte da Transfiguração, e ele entrou com quem? Junto com Jesus. Jesus levou Moisés e Elias para a terra prometida, falando assim, pessoal, para herdar a terra é só na graça. Não adianta os profetas, não adianta a lei, é só na graça que você herda a terra. Porque vocês não são por si só. Se eu não sou por si só, alguém cuida de mim. Então, se alguém cuida de mim, o que eu faço agora? Cuido do cal. Ninguém morre por falta de ar. Ninguém morre por falta de ar. Vamos lá. A vida, ela consiste em dois gestos. A inspiração e a expiração. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Vou contar até 3, todo mundo aí vai encher o pulmão. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Segura agora 20 minutos. Segura 20 minutos. Você vai morrer com o pulmão cheio. Você não morre por falta de ar, você morre por falta de troca. A vida consiste em inspirar e expirar. Deus fez o homem e expirou o homem. O homem inspirou de Deus e agora expirava a humanidade. Só que aí o homem perdeu isso e quis receber, porque o homem estava aqui para dar. E aí ele perdeu e quis receber. Aí quando Cristo consuma tudo na cruz, ele fala, Pai, está consumado. E tendo dito isso, fez o quê? Expirou. Ele devolve para nós o Espírito, a gente inspira. Então o cal me inspira. E eu, inspirado pelo cal, vou lá e expiro o cacá. O cacá inspirado por mim. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, a gente pensa o seguinte, eu preciso ser cheio. Não, como que eu encho um balão? Soprando. Então a Bíblia não diz encham-se do Espírito. Ela enchei-vos. O cal me enche. Como que o cal me enche? O próprio texto diz, falando entre vós salmos, cânticos espirituais, agradecendo Deus em todas as coisas e submetendo, servindo uns aos outros no temor do Senhor. É assim que eu sou cheio de Espírito. Como que eu sou cheio? Quando você me enche. Como você me enche? Falando palavra de vida, agradecendo, me servindo, me amando, sendo Deus para mim. Aí você fazendo isso, eu sou cheio. E aí eu recebo. Você me inspira. Você me inspirou e agora eu vou encher ele. E eu expiro ele. Enchei-vos, não é encham-se. E por que enchei-vos? Porque eu já sou cheio, eu não preciso mais receber. Por eu ser cheio, agora eu vou encher você que ainda não está. E aí você enche ela e ela enche ele. Quando Pedro resume o evangelho lá em Atos dos Apóstolos, que ele prega e 3.000 almas se convertem, os caras falam para Pedro assim, tá bom Pedro, e agora o que a gente faz? Ele fala assim, salvai-vos dessa geração corrupta. Ele não diz salvem-se. A gente já pensava, eu tenho que me salvar. Não, ele diz salvai-vos. Ou seja, eu salvo o cal, porque Cristo me salvou. Eu entendi que Cristo me salvou. E agora eu sou Cristo do cal, e eu salvo o cal. O cal entendeu, agora ele salva a Aline me salva a Tabata, Rebeca. E vamos embora. Salvai-vos. Por quê? Porque eu não me salvo. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então acabou, mano. Eu não sou responsável pela minha salvação. Porque eu não fui ser responsável pela minha perdição. Então agora, porque eu sou salvo, eu sou um instrumento de salvação aqui. A Bíblia diz, você quer se perder? Tenta se salvar. Por isso que a igreja está perdida, porque a igreja está pregando mensagem para crente se salvar. E crente não é para salvar, mano. Só quer salvar quem está perdido. A Bíblia fala, você quer se perder? Tenta se salvar. Você quer se salvar? Se perca. Se perca por amor de outros. Se perca por amor de outros. Foi isso que Jesus fez. Jesus se perdeu por amor de nós, mano. Jesus foi tão longe, por amor de nós, cara, que chegou um determinado momento que a família dele não acreditava que ele era homem de Deus. Porque ele se perdeu tanto que a família falou, mano, esse cara, será que é ele mesmo? Chegou um momento que os camaradas, aliados, João Batista estava preso e falou assim, vai lá perguntar se esse é o Messias, não tem que esperar outro. E olha que João Batista viu descer sobre ele o Espírito, viu o céu abrir, Deus falou assim, tá aí, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele viu isso aí, cara. Ele viu isso e daqui a pouco chegou um momento que Jesus estava indo tão longe para salvar a gente. Ele estava indo tão longe que ele falou assim, mano, esse cara não é Messias não, mano. O que ele está fazendo não é de Deus, não. Essas atitudes aí não é de Deus, mano. Será que esse cara é o Messias mesmo? Tem que esperar outro.
E aí é o seguinte, Jesus continuou indo longe, cara, indo longe. A religião da época falou, mano, prende esse cara. O governo prende esse cara. E ele foi tão longe, mano. Jesus foi tão longe que chegou uma hora, mano, que nem ele mais via Deus na vida dele, porque ele chegou na cruz e falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi tão longe para resgatar a mim e a você, que nem ele mais via Deus nele. Até ele falou, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele não conseguia mais ver Deus nele. E é esse amor que a gente tem que ter, cara. O amor de renúncia, de abrir mão por o outro, pelo próximo. Aí eu preciso de fé. Aí eu preciso de fé. Aí eu preciso ser santo. A minha santidade não traz benefício para mim. Por isso que a gente não entende que o texto de seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não. Ela não diz sem a qual você não verá a Deus. Sem a qual ninguém. A minha santidade traz benefício para o outro. Então, sem a qual ninguém verá Deus. Santidade não é para eu ver Deus. Santidade é para Deus ser visto em mim. Enquanto eu ficar me santificando para querer ver Deus, eu estou colocando crédito no colo de Deus. Deus é meu devedor. Porque eu estou fazendo isso, Deus, para você me abençoar. Deus, cadê minha vitória? Deus, como pode acontecer um negócio desse comigo? Eu estou fazendo tudo certinho, eu não roubo, eu pago meus impostos. Deus, cadê você, Deus? Porque aí Deus fica meu devedor. Eu me santifico para Deus ficar devedor comigo. Deus vira meu escravo, porque aí eu estou fazendo tudo e ele não pode deixar acontecer nada comigo. Só que isso é uma santidade de quem não viu. Porque depois que eu vi... Aí a gente pega lá o texto de Romanos 10:10, que é um texto gigantesco que a gente resume a lixo. Porque o texto diz assim, ó, com o coração se quer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu não confesso para ser salvo, eu confesso porque eu sou salvo para salvar o cal. Porque depois o texto continua. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem enviamos? Porque é o seguinte, com o coração se quer para a justiça. O que eu fiz para ser salvo, para estar perdido? Nada. Adão pecou e isso é injusto. Eu recebi uma natureza pecadora, é injusto. O que eu fiz? Nada, eu só criei na informação que me deram. Você é um pecador, eu criei nessa informação. E agora, o que eu preciso fazer para ser justo, santo, salvo? Só crer em outra informação. Cristo morreu para perdoar os seus pecados. Então, com o coração, eu creio para a justiça. Quando eu creio nisso, eu fui justificado. Acabou. Pá, fui justificado. E agora? Agora eu confesso para o caos ser salvo, para que haja salvação. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Para quê? Para que haja salvação. A fé diz assim, ó, eu criei, por isso falei. Falei o quê? Falei o que eu criei, que eu fui salvo, que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, que ele me resgatou, que ele me salvou, que não há condenação sobre a minha vida, que todo pecado já foi perdoado na cruz do Calvário, que eu não sou mais um pecador, o pecado não existe mais, acabou, já ele tirou o pecado do mundo. Eu criei nisso e agora eu confesso para que haja salvação. De quem? De quem ainda não creu. Porque a minha salvação veio quando eu criei. Não pela minha confissão, porque quando eu levo um cara para a igreja, ele levanta a mão e confessa a Jesus, quem salvou ele? Ele já nasce morto, porque agora ele nasce tendo que fazer manutenção, porque foi ele que se salvou, foi ele que levantou a mão, foi ele que aceitou Jesus. Entendeu? Tem vários salvadores. Primeiro, o Cal que me levou até a igreja. O Cal me levou até a igreja. Então, se não fosse o Cal, eu não tinha chegado em Jesus. O Cal me levou até a igreja. E depois eu confessei, porque senão não tinha acertado. E aí o que acontece? A gente só troca o cara de religião, porque agora o cara vira um outro religioso. Ele tinha uma determinada religião, aí ele sai de lá e vem, que regra que eu preciso seguir agora aqui, para ser um religiosinho aqui? E aí ele vira aqui, e a gente acha que a conversão, então, é pegar um muçulmano e fazer ele seguir as regras de um evangélico, pegar um espírito e fazer... Ele só vai tirar de uma religião e pôr na outra, e seguir as mesmas regras, mesmo rito, vai viver através de ritos, de regra, entendeu? Mesma coisa. Mesma coisa, conversão não tem nada a ver com isso. Conversão é eu converter o meu coração ao muçulmano, o muçulmano a mim, e a gente conviver independente da religião que ele tem. Porque Jesus deixou os seus apóstolos, todos judeus, eles eram judeus, você lê os textos, Pedro e Tiago indo lá orar no templo, como era de costume, eles subiram ao templo orar, os caras eram religiosos, e Jesus não mudou isso. Jesus não quebrou isso, não falou, mano, para de ir para o templo, para de ser religioso, não. Não, mano, cada um faz o que quiser, cara. Tem cara que é religioso, tem cara que joga bola, tem cara que é homossexual, tem cara que... Cada um faz o que quiser. Entendeu? Você tem a sua vida. Mas o meu negócio não é esse. Meu negócio é relacionamento com você, cara. É a gente ter uma comunhão, a gente ter uma amizade. Você entender que você tem um pai, mano.
Você entender que você tem a mesma natureza que eu. Eu sou seu irmão mais velho. Eu vim aqui para te mostrar que Deus te ama independente do que você está fazendo, de quem você é, de como você age. Cara, você é filho. Ele não vai olhar sua ideologia, ele não vai olhar os seus erros, as suas falhas. É filho, mano. É filho. Independente do que meus filhos façam, são meus filhos. Deus não tem funcionário. Deus não está aqui querendo que a gente faça uns trabalhos para ele. Ele não recrutou um monte de peão. Cara, eu chamo meus filhos trabalham comigo. E algumas vezes eu tenho mais trabalho em ajeitar o que eles fazem do que o trabalho deles. Mas o meu foco não é um funcionário, não é fazer o serviço bem feito, é o relacionamento. Se eu quisesse fazer um serviço bem feito, eu contratava um profissional. Mas eu quero a relação, a comunhão, a consciência de família. É a mesma coisa Deus, mano. Se Deus quisesse levar a gente pro céu, ele construía todo mundo lá. O foco de Deus não é céu, mano. A gente tem um Deus que veio viver na terra. E ele quer ser manifesto através de nós. E a gente não entendeu ainda. A gente tá querendo ser Deus, sair da terra para morar no céu. Se ele saiu do céu para vir aqui na terra e falar, ei, escute, pedagogia. Ele viveu aqui, ele se fez carne, viveu como homem, falando assim, mano, ser humano é divino. Viva a sua humanidade aí, cara. E o que eu tenho que fazer aqui? Cara, é bem simples. A eternidade, ela passa assim, ó. Não, a vida passa assim. 100 anos passa, ó, num sopro. O que é 100 anos comparado com a eternidade? 80 anos comparado com a eternidade? Então eu tô aqui para quê? Para manifestar as virtudes de um Deus invisível. E qual é a virtude desse Deus invisível? Amor. E o amor não busca os seus interesses, o amor não suspeita mal, o amor não se irrita facilmente, o amor não se ensoberbece, o amor não se vangloria, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E isso não é sentimento, isso é atitude. E essa atitude eu preciso de fé. Para amar eu preciso de fé. Só que eu não vejo essas atitudes em mim, mas eu tenho certeza que elas estão aqui, porque a minha natureza é divina. Eu sou fruto de um Deus amor. Então, quando eu amo, eu não cumpro uma lei, eu não cumpro uma regra. Quando eu amo, eu revelo a minha natureza, eu revelo a minha essência. Deus só existe quando eu amo. Quando eu não amo, ele não existe. É só você prestar atenção quando alguém chegar lá e uma atitude que você poderia ter dado uma surra, você foi paciente. Alguém fala, Cal, foi Deus na sua vida, porque eu não teria paciência. Deus é manifesto. Cal, foi Deus na sua vida que você perdoou essa trairagem, porque eu não perdoaria. Porque quando você perdoa, você manifesta a sua natureza divina. Quando você é paciente, você manifesta a natureza divina. Só que a gente não entende isso. A gente tá achando que a gente ainda precisa fazer alguma coisa para ser quem somos. A gente está querendo comer para ser. Essa mensagem de que amanhã vai ter uma salvação, de que amanhã... Isso é do diabo. Quem inventou amanhã é o diabo. O dia que você comer, aí você vai ser. Não, você já é. Você já é a imagem e semelhança de Deus. Você já é rei e sacerdote. Você já é perfeito. Você já é perfeita, rainha, sacerdotisa. Você já é, acabou, mano. Ah, mas eu não me vejo. Agora, isso é fé. Certeza daquilo que você não vê. Não vê aonde? Primeiro em você, a respeito de você. Eu não vejo em mim, eu não vejo essa pessoa que você está falando aí, Alessandro. Eu ainda continuo vendo pornografia, eu ainda continuo mentindo, eu ainda continuo roubando, eu ainda continuo me prostituindo, mas você não é isso. Você é santo, você é justo, Aleluia. Você é reto, você vive a vida de Deus na terra. Mas eu não vejo, isso é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção daquilo que você espera, primeiramente a respeito de você. Abraão não viu que ele era um pai de multidão. Abraão não viu que ele não era. Só que ele teve fé. Ele teve fé. E para que você quer ser uma pessoa boa? Para o próximo, porque você representa Deus aqui na terra. E aí você vai ver ele, e aí quando você vê ele, você vai mostrar ele. E mostrar como? Não é falando, é vivendo. É vivendo. É interessante, cara, que eu tô aí 2 anos com o espaço, né? E eu falo, você sabe disso, para todo mundo. Eu não sei o que é. E por que você não sabe, cara? Porque eu não sei. Se eu souber o que é, vai dar no que já tem. E eu entendo que o que já tem precisa de mais alguma coisa. Porque se não precisar, já tinha resolvido um monte de coisa. Então eu não sei o que é. Porque é impossível fazer uma coisa que já foi feita e querer um resultado que nunca existiu. E aí, 2 anos aberto, eu tenho agora 2%. Eu coloquei no papel essa semana. E agora a gente nasceu. Vamos inaugurar o ano que vem, beleza.
E só que é o seguinte, nesses 2 anos, cara, é tantas histórias, cara, tantos testemunhos, tanto... E por quê? E o que eu fiz ali? Nada, velho. Relacionamento. Relacionamento. Tudo que Deus precisa é um ponto de contato. Deus precisa que nós levantemos... Fala assim, ó, Deus, eu posso ser esse ponto de contato. Ele não quer a sua santidade, ele não quer o seu jejum, ele não quer a sua oração, ele não quer o seu esforço, ele não quer o seu trabalho, ele não quer nada disso. Ele não quer nada disso. O que a gente tem de espiritual para oferecer para Deus? Nada. Deus é espírito. Deus chega no céu e fala para Satanás assim: observaste o meu servo Jó? Um homem reto, um homem íntegro, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Ele disse só qualidades humanas e naturais que qualquer um pode ter. Eu conheço pessoas que não professam a mesma fé que eu, que é reta, que é íntegra, que teme a Deus e se desvia do mal. Meu pai não é crente, e meu pai é um homem reto, mais reto que eu já vi na minha vida. Um homem íntegro, um homem que se desvia de Deus e que se desvia dos mal, que teme a Deus. Tem vários assim. Deus, olha o que fez Deus levantar do céu. Um homem que tinha qualidades humanas e naturais que qualquer um pode ter. Ele não falou assim: observasse meu servo Jó, lê a Bíblia 36 vezes no ano. Observasse meu servo Jó, ora de ponta cabeça 6 horas. Observasse meu servo Jó, jejuma e sobe um monte todo dia. Observasse meu servo Jó, pula no pé só, roda no mistério. Não. Não, ele falou só coisas humanas e naturais que qualquer um pode ter. Jesus viveu 30 anos normal. 30 anos natural, sem fazer nada. Viveu normal, trabalhando, pá. Quando ele se batiza, abre o céu, Deus fala assim: tá aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer da vida dele natural. Agora Jesus, isso é só uma ideia para ficar marcado na nossa cabeça. Agora Jesus cumpre 3 anos de ministério. E quando ele cumpre os 3 anos de ministério, Deus vira a cara. Jesus vive natural, 30 anos, não faz nada na igreja. Nada de ministério. Deus fala assim: tá aí. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus cumpre 3 anos de ministério. Cura todo mundo. Cura todo mundo, faz tudo, 3 anos de ministério. Deus vira a cara. Porque eu não quero nada espiritual, eu sou espírito, mano. Eu faço milagre, eu sou o dono do milagre, eu sou o dono do ouro, da prata, eu sou o dono do sobrenatural. Eu sou sobrenatural, eu sou divino. Meu, isso não me impressiona. É isso que Deus está falando. Eu quero que você seja divino na humanidade, no seu trabalho. O problema é que a pessoa se converte, vira médico, aí fala assim: ah, agora eu vou trabalhar lá nos ribeirinhos, eu vou trabalhar de graça. Não! Fique no SUS e seja o melhor médico do SUS. Monte uma clínica e seja o melhor médico nessa clínica. Não vou cobrar de graça. Não cobre! Não cobre de graça não, mas atenda com excelência. Seja perfeito no que você faz. Entendeu? Agora eu sou músico, eu tenho uma banda, agora eu me converti. Continue tocando a sua banda. Não, mas é música do mundo. E daí? Tem música de Marte agora, mano? Entendeu? Cara, fale. Você já tá fazendo. Continue onde você tá. Só que agora manifeste o reino aí. A igreja faz um vampirismo social. Ela pega o melhor da sociedade e traz para dentro aqui para ser um escravo moderno. O que é um escravo moderno? É o cara vir aqui fazer culto bom para crente. Mas crente não precisa de culto bom, mano. Os melhores cultos que eu tive foi dentro de uma salinha com as irmãzinhas do coque, hino da harpa, com o bondoso amigo é Cristo. O irmãozinho com um violãozinho desafinado, só 3 notas. Prem, prem, prem. Cara, o Espírito Santo invadia, eu virava do que é isso, mano. Só que agora a gente está trazendo as pessoas aqui para ser escravo moderno. Consome a vida dos nossos jovens, consome a vida dos nossos adolescentes. Viva dentro da igreja, o tempo todo dentro da igreja, fazendo culto bom para crente. Crente não precisa de culto bom. Quem precisa de culto bom é quem está lá fora, quem ainda não conheceu. Quem está na rua. Aí a gente arranca o melhor da sociedade e coloca ele aqui para ser um escravo moderno, construir impérios individuais para meia dúzia realmente viver como rei sacerdote, enquanto você está ali vivendo como um panguão, gastando a sua vida, construindo império para os outros. Boi de piranha. E aí é o seguinte, e aí você olha para a sociedade está doente. Nós ganhamos o título de país mais ansioso do mundo, o 5º em depressão, o primeiro país em depressão da América Latina, e a igreja não para de crescer. Será que se a gente for 100%, a gente vai ser vergonha ou vai ser exemplo?
Porque a gente não para de crescer, as pessoas não param de adoecer. Olha quantos pastores se suicidando, pastores doentes, jovens depressivos da igreja. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja. Então, assim, por quê? Porque a gente está focando no resultado e não no relacionamento. Jesus não falou assim, eu sou o resultado, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque no caminho que cria uma relação. Que cria um relacionamento. A gente, antes quando a gente se reconhecia, quando eu olhava o Caio olhava o Góis, a gente brigava porque a gente se reconhecia. Mas o dia que a gente teve uma relação, a gente se conheceu. E aí as nossas opiniões mudaram. Porque a gente se conheceu. A gente só se conheceu quando? Quando a gente começou a viver junto. Quando a gente foi pregar numa igreja, os caras desligaram a tomada da igreja, porque o cara parava de falar e arrancaram a tomada e desligaram. Ai, meu Deus do céu! E aí a gente criou uma relação. Os caras desligaram o microfone, mano. Meu Deus, até tinha esquecido dessa. Alguém deve estar ligando pro Alessandro. Mas esse dia aí foi... Esse dia foi zica, mano. Esse é o Alessandro, pessoal. Esse é o Alessandro Góes. Acredito que com certeza você tem muita coisa aí para digerir, para pensar, para raciocinar, ponderar. E eu já sei. A metade das primeiras reações que as pessoas têm é resistência, né? Rapidamente se resiste, fala, não, nada a ver, esse cara tá viajando. Já fiz isso, já pensei isso. Mas fique tranquilo. Existem 3 maneiras de você corresponder, de você reagir a uma palavra que você recebe. Palavras são sementes. Entenda que, enquanto o Alessandro estava falando, o Alessandro estava te entregando sementes. E aí eu vou te dizer o seguinte, tem 3 posturas, 3 atitudes que você pode fazer quando você recebe sementes. A primeira é comer com farofa. Então você pega tudo que ele falou e já come. E aí o crente que dá aleluia, glória a Deus para todo mundo. Vem o cara da esquerda, ele fala glória a Deus. Vem o cara da direita, ele fala glória a Deus. Na verdade, ele não pensou em nada que foi falado. Ele só está programado para ficar dando glória a Deus para qualquer coisa. Então, esse é a primeira intuição, os meninos. Pega uma semente e já come com farofa. Não faça isso. Aí tem o segundo tipo de pessoas que pega a semente e quando olha a semente fala, não, isso aqui é do diabo. E joga fora. Despreza a semente. Então, em vez de você comer a semente, você joga fora. Esse é o segundo tipo de pessoas. Esses são os estúpidos, burros e intolerantes. Pessoas intolerantes, elas não sabem o que fazer e jogam fora. E existe um terceiro tipo de pessoas, que são os experimentados, são os sábios, são pessoas prudentes, são pessoas inteligentes, que você recebe a semente e você não impulsivamente você não come elas, mas também você não tem nenhum problema para jogá-las fora. Receber a semente não te ofende. E aí o que você faz? Você pega essa semente aqui que você recebeu hoje do Alessandro, que não entendeu, você não entendeu, ficou tudo no ar, embolou tua cabeça, pega a semente e põe no bolso, tá? Guardou no bolso? Aí, deixa guardadinho e continua a jornada. Continue a caminhada. E o momento oportuno, quando a ficha cair, você vai lembrar desse dia, dessa live, dessa frase. E aí, quando você enfiar a mão no bolso, você vai lembrar e encontrar e receber essa semente. E aí sim, essa semente vai ser sabiamente consumida. Você precisa ter essa inteligência. Ter essa inteligência. Olha aqui um depoimento. Eu resisti o Góes até o dia que dividi a mesa com ele. Impressionante o entendimento dele. Cada live é uma pedrada. A imagem de Deus perfeita é a família. Então, isso aqui, eu acabei de falar. É justamente isso que o depoimento aqui acabou de comprovar isso. Deixa eu ver se o Góes já voltou. Normalmente, quando acontece isso aí, é porque acaba a bateria. Deixa eu ver. Góes. Tá aqui. Vambora. Já tá entrando de novo aqui. Provavelmente vai dar 1 hora de live já, pessoal.
Pô, aí, acabou a bateria do meu celular. eu imaginei. Acabou a bateria. Mas é isso aí. Considerações aqui. Considerações finais, manda bala aí. Eu já dei as minhas aqui. Na verdade, tenho mais um pitaquinho aqui. Mas o que eu vou falar em cima do que você já falou? Mas antes de você terminar, então, para mim não ter. Diga. Não quero solar a tua estrofe, mas eu gostei Não. demais quando você falou: ouve, ó Israel. Numa oportunidade eu estive com você, você falou isso e você foi caçoado. Você foi tirar um barato de você quando você falou isso. E aí falaram assim: não, Alessandro, não viaja, Alessandro. E aí 2, 3 pastores ali tiraram o maior barato de você quando você falou isso aí. Só que desde aquele dia, isso cravou. Eu creio nisso. O primeiro mandamento não é amar, o primeiro mandamento é ouvir. Isso. Deus não quer o teu amor onde você não ouviu ele. E a prova disso, eu queria complementar isso aqui, porque as pessoas elas não creem no que você está falando. Assim como aqueles 2 pastores não creram quando você falou a primeira vez. Só que João 10:26, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A marca de uma ovelha não é quanto ela ama. A marca de uma ovelha é quanto ela ouve. Quem não ouve não pertence ao rebanho de Deus. Isso. Lucas 8:21, Jesus pega e fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Não são aqueles que amam. Sim. Jesus podia falar: ó, minha mãe e meus irmãos são aqueles que amam uns aos outros. Não, não. Existe um princípio antes do amor. Existe um princípio de ouvir. Ouve a palavra de Deus e a pratica. E aí o amor é a prática do que eu ouvi. O amor é o resultado do que eu ouvi. E aí o terceiro, Lucas 11:28, diz: bem-aventurado. Antes, ele está falando aqui sobre uma mulher que fala assim: nossa, como ela foi abençoada no seio da mãe dela, que a mãe dela amamentava ela. Aí Jesus dá um corte e fala assim: não. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, o primeiro grande mandamento não é amar a Deus acima de todas as coisas, é ouve, ó Israel. Ouve. Isso é vida de oração. Vida de oração não é medida pelo quanto você fala com Deus, é medido pela tua capacidade de ouvir a Deus. Isso aí. E essa era a diferença entre os profetas de Baal com o profeta Elias, né? Ou Eliseu? Elias, né? Elias e os profetas de Baal, né? Elias não era bom de ficar falando com Deus, o profeta de Baal era. Só que Elias ouvia Deus, por isso que ele chegou para os profetas e jogou, falou: vamos fazer o seguinte, faz uma aposta aí. Joga aposta água. Que Elias joga água aí. Por quê? Porque ele ouvia Deus, né? Mas eu só queria, assim, porque enquanto você falava, isso entrou muito, muito forte no meu coração aqui, de realmente crer nisso. As pessoas não estão ouvindo Deus. Isso é grave. Isso é grave. Deus não quer encontrar amor onde ele não foi ouvido. Sim. Deus não quer encontrar boas obras aonde ele não foi ouvido. E hoje as pessoas elas estão fazendo o que Deus gostaria que elas fizessem sem ouvir como Deus gostaria que elas fizessem. Perfeito. Quando você pega o tabernáculo, os caras, Deus dava um plano, só que cada vez a Bíblia diz: e eles fizeram tudo quanto o Senhor lhes ordenara. Como? Ouvindo Deus. Ouvindo Perfeito. Deus. Deus falava, eles faziam. Daí eles iam de novo lá e Deus falava, eles faziam. E o que me fascina nisso é o jeito que Deus fala hoje. Deus não fala mais a gente indo num quadrado. Deus fala naquilo que eu entendo. E a medida da minha santificação é a medida da compreensão do que Deus fala, né? Eu entendo no meu insight, o famoso insight. Só a diferença é que o meu insight é redimido, é de uma nova criação. É um insight que ele é real, ele está na fonte, é um insight do meu Criador, né? Então é isso aí, cara. Mas deixa suas considerações finais, cara. Você é impressionante. Então, só pegar esse gancho, é o seguinte, ó, o exemplo. Você quer fazer uma festa. Aí você vai falar assim: olha, eu quero fazer uma festa, me dá uma força. Eu falo: dou, mano.
Então, ó, tá aqui, você me manda no WhatsApp ali a lista. Então, você quer um trio elétrico, você quer que eu compre 100 quilos de carne, você quer que eu contrato determinada banda e tal. E aí eu vou. E aí eu chego, 100 quilos de carne. Pô, Cal, vai dar aqui 10 mil reais. Tá bom. Então, eu já estou depositando dinheiro. Ah, Cal, o trio elétrico aqui vai dar 100 mil reais. Tá bom, tô mandando dinheiro. O Cal, tem aqui umas bebidas, mais 10 mil, tá bom. Por quê? Porque a festa é vontade sua, não é minha. Eu não tenho que pagar a festa sua. Eu só tô fazendo a sua vontade. Só que no meio do caminho eu vi um carrinho de pipoca e um pula-pula. Falei, ô Cal, vamos pôr um carrinho de pipoca e um pula-pula lá na festa? Aí, pode pôr? Você falou, pode. Então, é 5 mil reais. Só que eu não tenho grana para isso. A grana está separada para a festa que eu vou fazer. Se você quiser pôr, você pode pôr. Mas você que pague. Porque a minha vontade não é essa. Então, você quer, é sua vontade, beleza, pode fazer. Mas você que pague. Eu sou responsável pela minha vontade. Então é o seguinte, se eu não sou fruto de mim mesmo, eu sou fruto de um Deus, façamos, ele que me criou, ele me criou com um propósito. Então, quanto poder Deus precisou para construir o mundo? Não importa, o importa é que ele teve vontade de fazer o mundo. E aí, para cumprir a vontade dele, ele manifestou um poder. Né? Então, para cumprir a vontade dele, ele manifestou um poder. Então, para eu receber um poder, eu preciso só entender a vontade. Então, se eu vou num culto para buscar poder, sem saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou buscar poder para quê? Para realizar a minha vontade. E aí Deus não tem mais vontade, ele sai da vontade. Aí Deus agora não é mais a minha fonte, não é mais a minha origem, não é mais o meu pai. Deus agora é o meu gênio que me abençoa com poder para cumprir a minha vontade. Porque agora Deus é mais um ídolo que eu vou ver o que eu consigo fazer para ele cumprir minha vontade. O que eu preciso fazer? Um louvor melado? O que eu preciso fazer? Um jejum? O que eu preciso fazer? Me sacrificar para que ele cumpra a minha vontade. Agora, se eu entendi que eu estou aqui para cumprir a vontade dele, é só eu entender a vontade que o poder ele manda. Quem manda o poder é ele. Não é eu. Né? É ele que manda o poder. Né? Então, aí quando a gente não entende isso, a gente vai buscar poder para quê? Para cumprir a nossa vontade. E algumas vezes a nossa vontade não tem nada a ver com a vontade dele para nós. Porque é o vento. Deus tem uma vontade para o vento, e o vento é ventar. Isso não quer dizer que Deus manipula, isso não quer dizer que Deus está manipulando. Nada disso. Tipo, Deus não está manipulando o vento. Deus não manipula a águia, o leão, mas cada um tem a sua função. Cada pessoa é um universo, um indivíduo, com um propósito específico. Né? Qual que é o problema da maioria dos sistemas? Que eles pasteurizam. Eles deixam todo mundo na média. A palavra média vem de moda, vem de medíocre. Então todo mundo que está na moda é medíocre, porque anda na média. Todo sistema, principalmente os religiosos, são um sistema mediano, que nivela todo mundo por baixo. Né? E aí sempre vai ficar o sacerdote lá em cima. Então, finalizando, eu agradeço mais uma vez essa nossa live, essa oportunidade de estar falando com você. Saudade, fazia tempo que a gente não se via, né? As coisas estavam acontecendo. Como eu estou te falando, a gente precisa só entender a vontade, não, que Deus manda o poder. A nova sede do espaço, não a nova sede, um campus do espaço agora, quando você vê, mano, você vai fazer assim, ó. Né? Não só você, como o Brasil e o mundo. É algo surreal, né? Que Deus entregou para nós, assim, algo sobrenatural, né? Que já estamos com o negócio e o ano que vem a gente vai começar lá com tudo. Né? E já estamos com a inauguração para dia 7, 8 e 9 de agosto. Mano Brown faz o louvor sexta-feira à noite e o Rapa faz o louvor no sábado. Os caras vão vir de graça, mano. Contei meu projeto, os caras piraram. Esses caras precisam me encontrar. Vou mudar a vida desses caras aí. Você vai ver, coisa de louco, mano. Já tá tudo certo. Você vai, cara, a gente vai trocar ideia aí. E por quê, mano? E assim, porque a vontade não é minha, mano. A vontade não é minha. E quando você encontra a vontade, o poder vem, mano. Amém. E vem de uma seguinte maneira.
eu tô sem poder nenhum. Para eu entender que é bem Deus mesmo. Tudo que aconteceu, aconteceu eu sem poder nenhum, contando moeda, né? Eu contando moeda e tudo aconteceu, né? Com um espaço de 147 metros quadrados, 147 mil metros quadrados, 147 mil metros quadrados, 147 mil metros quadrados. É novo campo. Inauguração com o Mano Brown fazendo louvor, sábado, dia 7, sexta-feira, dia 7, e Marcelo Falcão, sábado, né? Na Ópera de Arame, a inauguração. Deus, né? Deus. Se eu falar aqui, vou falar o quê? Se podia ser, se fosse algum tempo antes, eu podia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz nada. E eu não tenho nem como fazer nessa fase que eu tô. Para entender que é Deus, cara. Para ficar mais fácil de entender quando eu prego. Para eu pregar com mais convicção, para eu falar com mais certeza. Porque você sabe disso, né? Eu falo o que eu vivo, mano. Nada do que eu falo eu não experimentei antes. Então, muitas pessoas, é muito interessante, que eu não sabia que tinha que responder esse negócio de Instagram e tal, eu não sabia que tinha as respostas. Por que você não responde? Eu comecei a ver, como eu estou começando a responder umas coisas. Então, muitas pessoas, é engraçado, porque assim, uma vez o cara chegou para mim e falou assim, mas eu não concordo com isso. Eu falei, tá bom, mas da onde você não concorda? Da onde você tirou isso? Aí ele, porque eu penso assim, mas por que você pensa assim? Porque tudo que eu falo porque faz mais de 20 anos que eu estudo. Eu já li mais de 1000 livros. Eu tenho algumas pós, um mestrado, bacharel em teologia. Cara, eu estudo há mais de 20 anos. Então eu não falo de mim. Eu falo de uma plataforma que eu venho estudando há anos. Eu tenho base para tudo que eu falo. Só que o cara não tem tempo. Aí tem um grupo de pastores que me colocaram lá e aí o cara falou assim, então me explica isso que eu não entendi. E eu mandei um estudo gigantesco. E aí ele falou assim, não, meu irmão, dá uma resumida. Eu falei, por isso você não entende nada, meu amigo, não tem como resumir. Não é assim, por isso que a gente não entende nada da Bíblia, a gente tá tudo ligado, mano, tá tudo conectado. Então o que eu falo aqui, eu falo, mas eu tenho um alicerce, um fundamento lá atrás. Que eu venho, e o problema do nosso cristianismo hoje é os fundamentos. Então não adianta a gente discutir santidade aqui em cima, porque o fundamento da santidade está lá embaixo. Então tá tudo errado o seu fundamento. Não adianta discutir salvação aqui em cima, porque o fundamento de salvação tá tudo errado. Não adianta discutir fé aqui em cima, porque os fundamentos da fé tá tudo errado. Mas da onde você tem isso, Alessandro? Não, eu não tô falando de mim. Eu tô falando que eu venho há 20 anos estudando, e eu tô estudando Champlin, eu tô estudando Lutero, Calvino, todo mundo que tá vindo aí, ó. Pascoal, eu estou falando do pai da igreja, estou vindo aqui, os caras estão confirmando os pensamentos. O erro não está aqui, cara, eu tô trazendo, não é eu que estou falando, eu estou trazendo a Bíblia junto com 500 anos de história junto, com fundamento. E aí o cara vem falar para mim que não gosta porque ele acha que é assim, então vai a merda, mano. Aí eu nem discuto, porque eu não estou falando que eu estou certo, 100% da razão. Mas então me traga fundamento onde você tem esse pensamento aí. O Espírito Santo me revela. Mas me revela também. O mesmo Espírito Santo que revela você, revela eu. Uma opinião não é um fundamento. Não é um fundamento. Então eu não falo de mim. Quando o cara quando quer saber, eu falo. E aí é legal, porque aí eu venho e o cara dá uma respostinha rasa, aí eu trago no original, no grego, hebraico. Aí pronto, aí acabou. Aí vai falar de onde agora? E não é arrogância isso, é só para a galera entender que você tem que ouvir tudo, reter o que é bom, mas estude. Estude. Eu estudo há 20 anos porque eu não concordo há 20 anos. Desde quando eu me converti, eu não concordo. Mais de 20 anos, eu não concordava. E o que eu fiz? Eu fui estudar. Então, eu estudo há mais de 20 anos. É isso aí. Fechou? Fechou, Alessandro. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Que você continue abençoando. Isso. Continue. O cara fala, não, tá errado. Não é Deus te abençoe, continue abençoado. Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Os dois são redundantes, né? Redundante, se você já é abençoado, por que eu preciso falar para você continuar abençoado? Você já era. Mas é isso aí. Obrigado, cara. Fique firme. Precisando de alguma coisa, estamos aqui. Valeu. Um beijão, mano. Até. Esse pessoal, Alessandro Góes, e
Obrigado aqui, ó. Depoimentos. Eu sempre pensei assim, mas a religião abafava meus pensamentos, minha vontade de expressar meus pensamentos. Mas glória a Deus. É isso aí. Muito bom, Dani. Moral da história: Deus não deve nada para nós. Não culpe Deus pelos seus atos religiosos. É isso aí. Muito bom mesmo. Pessoal, já levantamos R$6.409 para a perna mecânica da Evelyn. E nós continuamos firmes, constantes. Obrigado por vocês. Nós recebemos 12 doações. 12 doações. Foram 2 de R$1.000, 7 doações de R$500, uma doação de R$150 e 2 doações de R$600. Então a gente continua firme na campanha. Semana passada, na sexta-feira, eu recomendo, se você não assistiu essa live, muito importante, o testemunho de uma amputada que teve a sua perna amputada e contou tudo pra gente, como ela superou 8 anos de tormenta. E nós estamos fazendo uma força-tarefa para realizar o sonho da Evelyn, que é voltar a andar, voltar a viver. A frase que me impactou é o seguinte: o sonho de todo amputado é viver. E eu quero que você me ajude nisso. Me ajude a fazer a Evelyn voltar a viver. Ela quer correr, ela quer andar. E nós temos essa prótese aqui e com certeza a Evelyn vai poder voltar a andar o mais rápido possível. Então, obrigado pela paciência de todos vocês. Obrigado mesmo. Com certeza a gente está sendo igreja, a gente está manifestando justiça. Eu agradeço todos os comprovantes que me mandaram. Ó, essa aqui é a perninha da Evelyn, tá? A Evelyn, ela está hoje assim, com uma perna inteira e uma pela metade. E a Evelyn, ela foi liberta, ela foi salva desse cisto. Esse cisto estava dentro dela, dentro da barriga dela, né? Que quando ela tinha a perna ainda, e a perna foi amputada acima do joelho. E você pode fazer parte dessa força-tarefa. Nós queremos ainda chegar a R$20.000 e eu creio que é possível. Eu creio que é possível realizar esse sonho. Ela já está reabilitando e já está sendo fechado o contrato com essa prótese aí, tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Amanhã a gente está aqui novamente. Não, amanhã eu não vou estar, desculpa. Amanhã eu vou estar na estrada. Eu estou indo para São Paulo amanhã. Amanhã eu vou para São Paulo. Tem uma noite da visão para a galera de Guarulhos. Vamos passar um pouco de tempo juntos em Guarulhos. E aí eu volto já na madrugada de amanhã à noite, de terça para quarta. Eu vou estar voltando de São Paulo, tá bom? Fique na paz de Jesus. Deus abençoe vocês. E ouve, ó Israel. Guarde essa palavra, que você escute mais a Deus do que tente fazer outras coisas. Não tente agradar a Deus fazendo nada se você ainda não ouviu o que Ele está falando com você, o que Ele tem feito em você, tá bom? Deus abençoe vocês. A live vai ficar salva aqui. Hoje não caiu no Instagram, olha que maravilha. E a gente segue firme e forte aqui, a qualquer momento juntos, tá bom? Beijo, pessoal.